Então, a China é considerada a nova potência mundial, está no terceiro lugar com o maior território do mundo e em primeiro lugar em população absoluta. Ela também está em segundo lugar com a maior economia do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. É uma potência emergente com um crescimento que chegou a 10% do seu PIB em 2010 e com previsão de crescimento de 7% em 2015. O crescimento da China vem de um intenso investimento estatal na infraestrutura e na indústria pesada e da expansão do setor privado em indústrias leves ao invés de simples exportações, cujo o papel na economia parece ter sido grandemente sobreestimado. A Evolução Chinesa começou mesmo por volta do século XX, tendo a criação de dois partidos, o Partido Nacionalista Chinês, o Kuomintang, além do Partido Comunista Chinês, o PCC. Esses dois partidos deram fim à dinastia Qing, que simplesmente deixaram a economia chinesa parada. Bem, depois de longos conflitos, esses dois partidos se uniram para combater o Japão, que na época da Segunda Guerra Mundial estava invadindo a China. Bem, logo após isso, foi criado o Exército Vermelho liderado por Mao Tse-tung, que era o atual líder do Kuomintang. Esse Exército Vermelho simplesmente fundou a República da China, fato conhecido como a Revolução Comunista da China. Mao Tse-tung, depois de assumir o governo, um de seus maiores feitos foi o grande salto para frente. Naquela época, a China estava se desenvolvendo industrialmente e precisava de trabalhadores. Então ele deslocou toda a população rural para trabalhar nas fábricas e na infraestrutura. Mas isso teve sérias consequências, tendo falta de mão de obra rural, redução da produção de alimentos, além de 20 milhões de mortes devido à fome, além do rompimento com os soviéticos, na época seus aliados, devido à péssima estratégia. Então, de 1966 a 1976, ocorreu a Revolução Cultural, que usou o recrutamento de jovens junto ao Exército Vermelho para combater quem fosse contra o comunismo, que é restabelecer o Estado natural, onde todo mundo tem os mesmos direitos, extinguindo a propriedade privada. Quando Mao Tse-tung morre, Deng Xiaoping assume o controle, que era o atual líder do PCC, até porque os líderes do PCC estavam sendo caçados por Mao Tse-tung. Bem, quando ele assume, ele propõe 4 modernizações. Essas 4 modernizações envolvem estimulação para a ciência, tecnologia, agricultura e na indústria, além de promover as zonas econômicas especiais, que consistem em abertura da economia da costa leste, no caso eles abriram sua economia para todo mundo, além de essas zonas especiais vão de Shenyang, próximo da Coreia do Norte, até Zhuhai, próximo de Hong Kong. Bem, tendo proximidade com o porto do Japão, atraiu multinacionais dos Estados Unidos e do Japão, pela sua mão de obra barata, pelos seus investimentos fiscais baratos e pela facilidade nas exportações. Então, sobre a economia da China, daqui a um certo tempo ela deve superar os Estados Unidos como maior economia do mundo entre 2027 a 2030. Com isto, a estimativa é que o PIB da China salte de cerca de 15 trilhões em 2020 para algo em torno de 27 trilhões, ultrapassando os Estados Unidos na liderança econômica. Bem, desde a época de Deng Xiaoping, a China só vem crescendo, mas infelizmente ela acabou sofrendo um recesso, até porque a indústria cresceu mais do que o consumo. Com esse problema, ela só conseguiu se expandir devido às suas exportações, que mesmo com o mercado global menos aquecido diante da pandemia, a China foi o único país que, em meio a toda essa crise, conseguiu fortalecer a sua economia perante todo o mundo. Então, esse foi um resumo sobre a China. E até a próxima!